Fala galera, belezinha? Tudo tranquilo? Estamos começando mais uma aula do canal 10 História. Seguinte, essa aula aqui é a segunda aula de economia da República Velha, né? Ou se você preferir, República Oligárquica ou República do Café com Leite, né? Bota o nome aí que o seu professor deu, que o seu material deu. República Velha, República Oligárquica, República do Café com Leite, República dos Coronéis, são todos nomes usados para esse período, que vai de 1894 a 1930. Tudo bem? Se você está procurando aquela parte que fala de política da República Velha, você vai clicar nesse vídeo aqui, que é o primeiro vídeo da playlist, que apresenta, né, esse período do ponto de vista político. Aqui nós vamos tratar de economia. Tudo bem? Bom, República do Café com Leite, né, querido? Claro que República do Café com Leite significa que a gente vai discutir justamente formas de valorização do café. Claro que o café vai ser o nosso grande produto, claro que o café vai ter todos os benefícios, vai sustentar o país em grande medida, né? Claro que o café vai ser o nosso carro-chefe, né? Mas e a indústria, Vitor? A indústria aparece nesse período, a gente tem um surto industrial importante nesse período. Sim, temos um surto industrial importante nesse período, mas é da iniciativa privada, né? Ele é local, né? Ele é regional, está aqui no Sudeste. A gente vai discutir daqui a pouco esse surto industrial, tudo bem? Bom, para falar de economia, vamos começar do começo. O primeiro grande evento que vale a pena destacar nesse período é o Funding Loan de 1898. O que significa esse Funding Loan? Significa uma renegociação da dívida externa brasileira, né? Nós vamos renegociar a dívida externa brasileira. A gente tinha um monte de pequenas dívidas, né? Ou grandes e pequenas e médias, tinha dívidas de todos os tipos, com diversos credores, diversos bancos. E agora, a partir do Funding Loan, nós vamos ter uma única grande dívida. Tudo bem? Um novo empréstimo, um único grande empréstimo, que traz como característica o quê? Primeiro, o país só vai começar a pagar essa dívida daqui a 13 anos, né? Então, de 1898, daqui a 13 anos, você sabe que eu sou horrível de matemática, se puder fazer a conta e colocar aqui embaixo, eu agradeço, né? O Funding Loan, então, uma renegociação, a dívida começa a ser paga daqui a 13 anos, né? 13 anos. Tá. Só que os 3 primeiros anos não tem juros, né? Dos 3 primeiros anos não cobra juros. Depois a gente começa, né, tem juros por 10 anos, aí que a gente paga a primeira parcela, começa a pagar a primeira parcela. E temos 63 anos para pagar. Poxa, 63 anos, então são 76 anos do dia que contraiu a dívida até o momento que pagou a dívida. Então 76 anos, 1898 mais 76, faz a conta aí e escreve aqui embaixo para mim, por favor. Né? Mas perceba que a gente está no período da ditadura militar, quando a gente termina de quitar essa dívida, quando a gente termina de pagar a dívida. Agora, como é que você convence o banco a dar uma montanha de dinheiro desse jeito para o país? Né? Liga para o gerente do banco do seu pai aí e fala, ó, então, escuta, o banco da sua mãe, pode ser, liga lá e fala, ó, escuta, eu preciso de um monte de dinheiro. Veja se o cara te empresta fácil, faz o teste. Provavelmente ele não te empresta, porque a primeira coisa que ele vai te perguntar é, tá bom, como é que você vai fazer para pagar? Claro, você empresta dinheiro para quem não vai te pagar. Né? Nada melhor para você para você conseguir um financiamento do que você já ter dinheiro. Né? Então, os bancos do exterior vão dizer para o Brasil, tá bom, Brasil, te empresta essa montanha, mas o que você me garante? Como é que você me garante que você vai pagar? E aí a gente diz o seguinte, como garantia fica a alfândega do Rio de Janeiro e das demais alfândegas do país, se for preciso, a receita do serviço de abastecimento de água do Rio de Janeiro, a receita da estrada de ferro central do Brasil, né? Então a gente dá algumas garantias aí, para quê? Qual que é o nosso benefício? Em lugar de eu ter diversas pequenas dívidas, eu tenho uma única dívida, sacou? Eu tenho uma única dívida, que eu vou discutir juros, que eu vou discutir prazo, que eu vou discutir formas, quer dizer, é um benefício de você não ter diversas pequenas dívidas e ter uma só grande. É mais fácil de você controlar as suas finanças. Tudo bem? Então, Funding Loan, a renegociação da dívida do Brasil, para ser paga dali a 76 anos, né, ser quitada dali a 76 anos, entrega como garantia
os serviços públicos, né, a receita dos serviços públicos da cidade do Rio de Janeiro, principalmente. Tá claro? Belezinha? Bom, segundo grande evento econômico importante que vale a pena destacar desse período, o chamado Convênio de Taubaté. Isso daqui é interessante, presta muita atenção. Convênio de Taubaté, importantíssimo. Convênio de Taubaté é de 1906. O que é isso? É um plano de valorização do café. Qual que é a sacada? O presidente do estado de São Paulo, né, o presidente da província de São Paulo, vai dizer o seguinte: olha, a gente precisa valorizar o café, porque estamos plantando café cada vez mais, né, a plantação de café cresce cada vez mais, a produção de café é cada vez maior, e o mercado é relativamente sempre o mesmo. Quer dizer, você vai continuar vendendo para os Estados Unidos, você vai continuar vendendo para a Europa, você vai continuar vendendo dentro do Brasil. Então estamos produzindo cada vez mais e o mercado está crescendo cada vez mais? Não está. Não no mesmo ritmo. Então quando eu tenho uma produção muito grande, quando eu tenho uma oferta muito grande, o que acontece? Né? O preço despenca. Porque a oferta é muito grande. Para eu equilibrar, para o preço se manter, eu precisaria ter um aumento de oferta e um aumento de demanda. Mas eu não tenho aumento da demanda, só tenho aumento da oferta. Então qual que é a alternativa que o governo brasileiro vai encontrar? Simples, eu vou comprar esse café. Tudo bem? Então os presidentes da província de São Paulo, do Rio e de Minas vão se encontrar na cidade de Taubaté, né? Por isso Convênio de Taubaté. Taubaté é uma cidade no Vale do Paraíba, né? Justo no centro da produção cafeeira, e perto do Rio, perto de São Paulo e perto de Minas Gerais. E vão dizer o seguinte: olha, o governo deve começar a comprar café. O presidente Rodrigues Alves não topa, né? Mas o estado de São Paulo, a província de São Paulo, a província de Minas e a província do Rio de Janeiro começam a comprar. No ano seguinte, né, o próximo presidente, esse sim, começa a comprar café enquanto país. Então o país começa a comprar o café. Qual que é a vantagem de comprar café? Ora, eu produzo 500 sacas, só que o mercado só vai consumir 400 sacas. Então o Estado compra 200. Uai, Vitor, mas por que compra 200? Porque se o mercado vai consumir 400 e eu vendo 300 sacas, eu jogo o preço do café lá em cima. Entendeu? Então eu consigo manipular artificialmente o preço do café. Como? Diminuindo a oferta do produto, né, no mercado internacional. Então o governo compra. Mas, Vitor, o que o governo faz? O que o governo faz com esse café todo? Bom, o governo diz que vai vender, né, e acaba vendendo. Mas aí tem uma questão importante. Tem uma interpretação da história, que é a mais famosa, né, do Celso Furtado, que vai dizer o seguinte: isso daqui a gente vai chamar de socialização das perdas. Por que socialização das perdas? Porque em lugar do prejuízo ser do cafeicultor, eu vou transformar o prejuízo em algo do país. Por que um prejuízo do país? Ora, porque o cafeicultor teria o prejuízo por produzir muito, não é isso? Como o Estado que vai favorecer, como o Estado que vai comprar o café para favorecer o cafeicultor, na prática, o Estado é que toma o prejuízo. Por isso a socialização das perdas. As perdas, né, o prejuízo, é distribuído entre todos os brasileiros. Entendeu? Então essa é uma interpretação. A outra interpretação é a seguinte, presta atenção. A outra interpretação vai dizer o seguinte: deu certo, isso trouxe dinheiro para o país. Por que trouxe dinheiro para o país? Ora, porque o governo compra, os cafeicultores arrecadam impostos mais altos, por causa do preço mais alto, e depois o governo vende esse café no médio prazo na entre-safra. Então existe uma interpretação de que esse convênio de Taubaté acabou não sendo prejudicial ao país. Ao contrário, acabou sendo alguma coisa que beneficiou o país. Tudo bem? Mas, Vitor, o governo tinha dinheiro para comprar esse café todo? Não. O governo acabou contraindo empréstimos para poder comprar o café excedente. Mas ainda assim valeu a pena?
Sim, para alguns historiadores e economistas, essa conta fechou. Quer dizer, o governo contrai empréstimo, investe comprando café, espera entre safra, vende o café e recupera o dinheiro. Então, para alguns historiadores, deu certo. Observa que a gente tem duas interpretações. Uma de que trouxe prejuízo, a outra de que funcionou. Ah, Vitor, qual que é o marco? Bom, aí você vai marcar na alternativa, né, a alternativa que tiver lá, que deu certo, ou a alternativa que não deu certo, socialização das perdas. Veja qual que vai indicar melhor isso para você. Ah, mas isso for uma questão dissertativa. Se for uma questão dissertativa, você pode problematizar. Olha que coisa boa, né? Você coloca lá, ah, mas existem para alguns historiadores uma socialização das perdas, porque o governo tomou prejuízo e, portanto, o país todo tomou prejuízo, e para outros historiadores isso daqui foi uma forma do Estado investir. Tá certo? Então você pode colocar qualquer uma das duas interpretações, que ambas são válidas. Tá bem? Ótimo. Próximo item. Nem só de café a gente vivia. Você sabe que entre 1890 e 1910, mais ou menos, a gente tem o quê? O surto da borracha. Né? A borracha começa a ter um altíssimo valor na Europa, porque a gente está usando pneu, né? Está fazendo pneu para carro, mas principalmente porque a borracha é um isolante elétrico. Então, quando começa a usar eletricidade, né? Quando começa a usar eletricidade como força, né, a força elétrica, você precisa revestir o cabo. E aí, para revestir o cabo, você usa a borracha. Então, a borracha vai ter uma supervalorização porque ela vai ser muito usada. A nossa borracha vem da região norte, né, do estado do Pará e do estado do Amazonas. Mas, quando você pensa no Pará e no Amazonas, eu sei que tem um grande querido aluno meu aí, virtual, que é do Pará. Comenta aqui que eu quero ouvir isso aí, com um cara que já me deu um toque sobre a recabanagem e tal. Comenta aqui que eu quero saber. Mas quando a gente pensa em Pará e Amazonas, você pensa em uma região com muitas estradas de ferro? Uma região de fácil acesso, sim ou não? Não. Até hoje, né, no Pará e no Amazonas, é tumultuado você chegar, você circular. Você precisa partir o quê? Do rio Amazonas e seus afluentes e efluentes, né? Não é isso? Tá. É difícil de extrair. É difícil de extrair. Dá para implantar um sistema chamado fordista? Dá para implantar um sistema mais capitalista? Como é que é essa exploração? Né? Me conta, você que é da região norte. Não é uma exploração fácil. O que eu imagino é que não é uma exploração fácil. Quando a gente vai para o começo do século XX, o sujeito tinha que tomar o naviozinho, subir o rio Amazonas, descer por um afluente ou por um efluente, extrair o látex, botar no barquinho, voltar para o rio Amazonas, do rio Amazonas voltar para o Oceano Atlântico, para daí mandar para a Europa ou para os Estados Unidos. Perceba que é uma aventura, perceba que não é alguma coisa que você faz muito fácil. Né? Então, essa extração ela não é capitalista o suficiente, ela não é organizada o suficiente. Embora o Brasil compre o estado do Acre para ter mais floresta amazônica, para ter mais área de exploração, né? Embora a gente tente até construir a ferrovia Madeira-Mamoré, né? Que vai gastar rios de dinheiro, que vai matar muita gente, que não vai funcionar, a nossa exploração de látex é uma exploração muito tumultuada, é uma exploração muito difícil. Tudo bem? E entra em declínio abruptamente pelo seguinte: é mais fácil para a Inglaterra, né, e para a França produzirem látex lá nas colônias asiáticas, lá no Vietnã, lá em Laos, né, no caso da França, né, ou na Índia, na Malásia, no caso da Inglaterra, e levar para a Europa, do que vir para cá explorar dessa forma pouco organizada, pouco racional. Essa exploração extrativista não combina mais. Né? Não combina mais com os tempos. A gente já está falando de modelo fordista aqui, que começa a trabalhar com a ideia, né, de mínimo estoque, né, de just in time, né, vai ligando aí a aula de geografia com a aula de história. Perceba que não dá para você ter uma extração, né, vegetal que não tem um ritmo, que não tem, né, uma regra, que não tem um funcionamento capitalista. Então essa extração de látex funciona entre 1890 e 1910,
mas entra em declínio porque eles acham que não funciona produzir desse jeito. Tudo bem? É mais fácil e mais barato para eles produzir em outro lugar, produzir lá na Ásia. Né? Outras zonas, né? Uma outra zona tropical com floresta latifoliada. Tudo bem? Bom, sobre isso ainda a história do Ford. Né? O Ford vai tentar montar a Fordlândia no estado do Pará e quase vai à falência, né? Porque ele não consegue plantar, o solo não é adequado, né? Muito argiloso e tal. Então tem toda uma tentativa fracassada de exploração dessa região. Tudo bem? Por fim, indústria no Brasil. Como é que é a indústria? A indústria no Brasil começa pelo seguinte: você começa a ligar, né? Você começa a ligar lá para a Europa e fala: Europa, olha, eu queria comprar parafuso. Você vende parafuso? O cara fala: putz, cara, parei de fabricar parafuso porque eu estou fabricando agora bala de revólver. Te interessa a bala de revólver? Ah, não, ó, bala de revólver não me interessa, obrigado. Daí você liga para outro país: putz, e aí, vamos fazer? Ah, olha, não dá, eu estou produzindo canhão. Ah, mas eu queria não sei. Quer dizer, aparece um problema aí que é a Primeira Guerra Mundial. E com a Primeira Guerra Mundial, a indústria europeia vai se converter numa indústria bélica, especialmente. Lembra do período da paz armada? Escreve aí no teu caderninho e grifa: o período da paz armada. Está todo mundo fabricando arma, ninguém está fabricando dobradiça, parafuso, banco, máquina debulhadora de café, tudo bem? Então, nesse contexto, o Brasil tem que fazer uma escolha. Ou a gente produz, ou a gente fica sem. Esse é o tema. Por isso a gente chama de substituição das importações. Eu importaria tudo, mas eu não posso mais importar. Sacou? Dá uma olhada nessa tabela aqui. Essa tabela aqui vai nos mostrar, fica atento, que a gente importava muito mais bens de consumo do que bens de produção, do que óleo lubrificante. Né? Então, observa que com a passagem do tempo, né, na década de 10, justamente na década de 10, a gente inverte. Começa a importar muito mais bens de produção do que bens de consumo. E cresce bastante também a nossa importação de óleos lubrificantes. O que isso significa? Significa que eu estou produzindo bens de consumo aqui e estou importando aquilo que eu preciso para me industrializar. Tudo bem? Então, na década de 10, é justamente essa inversão. É justamente essa inversão. Por isso que na década de 10, a gente tem uma imigração muito grande para o Brasil. A gente tem na década de 10 também, em 1917, aquela grande greve geral. Né? A greve geral que vai marcar justamente o período de industrialização. Quer dizer, o país se industrializa rapidamente, especialmente aqui na região sudeste. Os centros urbanos crescem, a gente começa a produzir de tudo e o trabalhador. Onde fica o trabalhador? Né? Como é que sobrevive o trabalhador? Por isso, imagens como essa daqui, né? De grandes greves gerais, dizendo o quê? Abaixo a fome. Abaixo a fome. Bom, nesse vídeo era isso. No próximo, a gente vai ver que esses trabalhadores vão se envolver em diversos conflitos sociais. Nós vamos discutir a questão social no Brasil República, no Brasil da República Velha. Tudo bem? Abraço. Até mais.